Tivemos neste Essencial Now Fernanda de Almeida Pinheiro, especialista em assuntos jurídicos. Doutora, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Teletrabalho não é consensual, foi uma medida mais ou menos imposta durante a pandemia. Tivemos todos que nos limitar àquilo que podíamos fazer. Mas agora, as instâncias europeias podem obrigar-nos a cumprir este dia? Bom, vamos lá ver, é uma recomendação e a União Europeia também diz sempre que possível. Existem situações em que naturalmente não é possível. Nós, por exemplo, não conseguimos fazer isso. Como é evidente, não é? um atendimento ao público, como é evidente, também não é possível. De qualquer das formas, dizer-lhe que estamos a ver aqui algumas das medidas europeias, ao mesmo tempo que vamos conversando, estamos a ver algumas destas recomendações. Exatamente. Etc. Bom, o regime de teletrabalho, por acaso, é ali dito que está registado o número de teletrabalhadores. Existem, realmente, o contrato tem que ser escrito, portanto, tem que ser escrito entre o trabalhador e a empresa, mas eu sei que existem muitas situações em que isso não está propriamente consignado. Portanto, existe aquelas nos contratos dos trabalhadores. Isso é obrigatório. Portanto, se nós contratamos algum trabalhador em regime de teletrabalho, portanto, o Código de Trabalho impõe que seja um contrato escrito. E se não for em regime de teletrabalho, é possível fazer uma adenda? Tem que se fazer uma adenda, como é evidente, e, portanto, estabelecer quais são os dias. E, normalmente, é isso que é feito. Mas, desde o Covid, como sabe, ou se não sabe, eu posso lhe falar sobre isso, existem uma política generalizada de muitas empresas em que os trabalhadores já passam X dias por semana em casa e vão trabalhando, portanto, chamam àquilo até a política do clean desk, não é? Exatamente. Em que a pessoa nem sequer tem um posto de trabalho, portanto, é o trabalhador de mochila, caracol, como nós lhe chamamos, que vai ao local de trabalho 2, 3 vezes por semana. Em termos energéticos, não tenho dúvidas nenhumas que os ganhos são bastantes. Em termos pessoais, também tenho a certeza absoluta que o trabalhador consegue orientar muito melhor o seu espaço de trabalho, porque não tem que fazer, e especialmente nós aqui em Lisboa, Lisboa diz o Porto, as grandes cidades, como é evidente, temos um tempo demasiado grande entre a ida e o regresso. Portanto, eu ainda hoje quis chegar a Lisboa, eu vivo a 10 minutos de entrada de Lisboa, levei 1 hora para chegar aqui, trouxe o carro, infelizmente tive mesmo que o trazer. Esta alternativa, uma das medidas também propostas é a utilização dos transportes públicos cada vez mais. Temos que melhorar muito, não é? O nosso país fala muito, o Sr. Primeiro-Ministro fala muito em produtividade. Nós não nos podemos esquecer que a produtividade tem a ver com a organização do trabalho, não tem a ver com os direitos dos trabalhadores. Já agora deixe-me dizer isto, portanto, direitos dos trabalhadores não se confundem com produtividade e este pacote laboral parece-me que está enfocado nisso, como é evidente. Dizer também... E que também não tem nenhuma medida relacionada com teletrabalho, portanto pois não contempla esta recomendação. Pronto, e é realmente a recomendação, eu penso que, como lhe digo, a esmagadora maioria das instituições que consegue, e os próprios trabalhadores têm o poder de exigir esse teletrabalho em determinadas circunstâncias. Quando têm filhos até 3 anos de idade, por exemplo, podem exigi-lo. As trabalhadoras que têm, por exemplo, situações de gravidez de risco também podem exigir essa passagem a teletrabalho. Qual é a condicionante? Tem que ser possível e a empresa tem que ter meios disponibilizados para conseguir que esse trabalho seja feito remotamente. Ter material para que a pessoa... ou utilizando o material do trabalhador, poder compensá-lo, porque os gastos de energia do trabalhador também vão necessariamente aumentar. Exatamente. Por outro lado, eu também tenho mixed feelings em relação a esta situação do teletrabalho, porque eu também acho que quando ele é puro, ou seja, que o trabalhador não tem que se deslocar à empresa, há também um risco do trabalhador estar completamente à margem da organização. E do ponto de vista da sua intrusão numa equipa de trabalho, a mim também me parece que isso pode trazer desvantagens graves em relação ao trabalhador, já para não falar nos perigos que é o do trabalhar em casa. Como sabe, uma das questões da violência doméstica é feita, por exemplo, a trabalhadora em violência que seja vítima, pode pedir este regime, também é imperativo e, portanto, a entidade empregadora tem que o consignar se existir esse risco, quando, por exemplo, a pessoa está numa situação de casa-abrigo, etc., pode requerer o teletrabalho para não perder o seu emprego e continuar a ter essa relação laboral. Portanto, isso é uma das medidas que pode tomar. Isso é essencial, mas por outro lado, se nós não estamos a falar numa situação, e estamos a falar de uma situação de violência em que a pessoa não está declarada, corre o risco de na sua casa ser vítima sem testemunhas dessa mesma violência. E indo ao seu local de trabalho as coisas podem funcionar de forma diferente. Esta recomendação das instituições europeias, portanto, não é obrigatório que entre em vigor, é uma recomendação, é exatamente isso. É evidente. Está provado que o teletrabalho é uma medida que ajuda a reduzir estes custos, como de resto a Comissão Europeia? Sim. Eu penso que os indicadores vão todos nesse sentido, porque é evidente que se não tem as deslocações, portanto, os consumos de energia são menores, tem menos trabalhadores, tem menos espaço. Inclusivamente, houve muitas empresas que, mesmo na altura do Covid, repensaram as suas situações e deixaram, inclusivamente, instalações físicas
físicas, como é evidente, assim. porque não necessitam. Portanto, se tem só uma parte dos trabalhadores nas suas empresas, não precisa ter tanto espaço, os consumos energéticos são menores e, portanto, há realmente esses ganhos de energia. Como há ganhos de energia, quando nós nos deslocamos, transportes públicos. Para isso, já agora também uma nota, convém que os transportes públicos funcionem melhor, atempadamente, para fazer com que as pessoas se convençam. Eu ando normalmente transportes públicos todos os dias e, portanto, todos os dias sou confrontado com aquela frase célebre da CP em que o comboio está atrasado. E isso não é, lá está, faz parte da organização social, não é? E isso impacta muito sobre a produtividade. E pensar que há países do mundo em que por alguns segundos já somos, já podemos receber uma indemnização. Como é evidente, estamos anos de luz dessa realidade, estamos, não é? mas caminhamos para lá, é preciso acreditar que caminhamos para lá, é isso mesmo. É portanto importante. Doutora, antes de me despedir, gostava de obter um comentário seu sobre um relatório da Comissão Europeia sobre os aeroportos portugueses, concretamente Lisboa e Porto. A Comissão considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-membros, isto em matéria de controle de fronteiras. É verdade. Nós sabemos que o sistema estava a funcionar e estava a funcionar muito mal, as queixas eram imensas. Aliás, uma das notas que é dada por esta auditoria que foi feita em dezembro, atenção que agora em abril já foi reposto o sistema, mas em dezembro estava tudo a funcionar muito mal. Muito mal. Os tempos de espera eram um absurdo, portanto, mas as pessoas tinham que se fazer a recolha de dados biométricos e era isso que estava a impedir. Nós também estamos a falar, e por isso é que é o perigo que nós temos e que a União Europeia nos aponta, são 12 milhões de passageiros que entram, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, todos os anos. É muita gente. E, portanto, a preocupação da União Europeia, que é legítima, porque quer ter um controle de quem entra e de quem sai, e esse controle deixou de ser feito, ainda que temporariamente. O que é que nos apontam? Falhas. Formação. Falta de recursos humanos, um clássico do problema português, na função pública toda generalizada. Nós sabíamos que isto ia acontecer. Eu, enquanto bastonária, visitei várias vezes o aeroporto porque sabíamos que as pessoas ficavam ali retidas durante muitas horas, os estrangeiros, aqueles que estavam indocumentados, ou que várias situações desse género. E nós sabíamos, portanto, que um dos problemas principais é a falta de recursos humanos que a PSP tem e que o sistema tem para conseguir fazer essas verificações de forma atempada. Claro que depois isto não é solução, ter ali as pessoas 6 horas seguidas à espera, porque vão-se acumulando todos os voos chegam todos à mesma hora, partem todos à mesma hora. Claro que isso representa um perigo, porque estas pessoas que entram, se não estamos a verificar quem são e de onde vêm, estas pessoas podem não ficar em Portugal, as fronteiras estão abertas. Essa é a questão, é que é uma acusação forte, como se Portugal fosse a porta de entrada, no fundo é isto que a Comissão está a dizer, mas na como Portugal fosse é. a porta de entrada para muitas pessoas. Mas na realidade é, porque a porta de entrada da Europa é feita através de Portugal. Nós temos realmente estas características, como estamos aqui muito encostados ao canto, entrar em Portugal depois, pega num carro e vai por toda a União Europeia sem que ninguém lhe pergunte nada, porque não tem controle de fronteiras, não é? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, como é evidente. Doutora Fernanda Almeida Pinheiro, muito obrigada. Muito obrigada, é um gosto. Boa tarde, muito obrigada. Também, obrigada.